Daqui é a maior prova de que a Matrix é real. De contasse que tudo que a gente viu acontecendo com Charlie Kirk já aconteceu exatamente igual, idêntico, só que há 27 anos atrás. Existe um filme de 1998 chamado Snake Eyes, e esse filme é protagonizado por Nicolas Cage. Nesse filme, o Nicolas Cage faz o papel de um cara chamado Charles Kirkland. Sim, esse é o exato nome dele no filme. E no filme, ele faz o papel de um cara muito importante na política que foi de arrasta da exata mesma maneira que o Charles Kirk na vida real, com um tiro no pescoço. Tudo isso acontecendo em um evento público. O evento público em questão, onde ele vai de arrasta, era uma luta de boxe. E na primeira cena do filme, essa aqui ó, é a primeira cena do filme, e ela mostra que essa luta de boxe aconteceria no dia 10 de setembro, olha lá, gente, no exato mesmo dia que aconteceu na vida real com o Charles Kirk. E na luta, quem ia lutar era o famoso Tyler, o executor, Tyler the Executor. Gente, o nome do cara que realmente se assumiu culpado depois de pressão de ter feito o que fez com o Charles Kirk na vida real é Tyler Robbins. No filme, o Nicolas Cage, durante a luta, liga para alguém para perguntar qual era o seu número da sorte. E nessa exata mesma cena, em coisa assim de segundos, aparece um cara segurando uma placa com o número 7 no filme. Daí, recentemente, o Elon Musk anunciou que todas as espaçonaves lançadas em 2026 vão ter o número 77, em honra a Charlie Kirk. Por que o número 77? Não sei, não encontrei essa informação na história da teoria da conspiração. Se alguém souber, por favor, me avisa aqui nos comentários. No filme, durante a tal luta de boxe lá, a gente consegue ver um enorme olho acompanhando tudo o que está acontecendo. Isso é porque o filme se chama Snake Eyes, então olhos de cobras. Todo mundo sabe que esse ano aqui é, de acordo com o calendário de signos chineses, o ano da cobra. A propaganda do filme, a propaganda da divulgação original do filme fala aqui, ó, Nicolas Cage in Snake Eyes, believe everything except your eyes, ou seja, acredita em qualquer coisa, menos nos seus olhos. O filme foi filmado no Trump Hotel, no hotel do Trump, em Atlantic City. Acredite em qualquer coisa, menos nos seus olhos. Se isso aqui não for a maior prova de que nós estamos vivendo na Matrix, eu não sei mais o que é. Nossa, essa frase de Albert Einstein já deve ter aparecido umas 200 vezes em seus vídeos. 200 é exagero. Mas eu gosto muito dela porque ela define bem a motivação que se esconde por trás dos eventos que envolvem o Botafofo, como você gosta de dizer. Tudo bem, Stamp, mas vê se não vai falar das 21 coincidências da noite do dia 21, porque eu não aguento mais. Prometo que não vou. Nem da Uno Millifire lá de Itabirito, com a placa com os números 2112. Com certeza não vou citá-la. Vê se também não fala das 21 coincidências envolvendo o Titanic, pelo amor de Deus. Eu não vou falar das coincidências que já relacionei, mas o Titanic vai estar na pauta. Misericórdia, vai lá então, meu amigo. Nós vamos falar neste episódio sobre 13 coincidências que desafiam a lógica da humanidade. Vamos que vamos. Quase como uma reencarnação. Enzo Ferrari, fundador da empresa Ferrari, morreu em agosto de 1988. Cerca de 2 meses depois nasceu o futebolista Mesut Ozil. Olhando para seus retratos, parece até se tratar da mesma pessoa. Seria esse um caso de reencarnação? Viagem no tempo. Jennifer Lawrence é extremamente parecida, ou seria a mesma pessoa? Com a atriz egípcia Zubaida Tarva, conhecida por ter os olhos mais bonitos do cinema clássico egípcio. A premonição do Titanic.
Em 1898, 14 anos antes do Titanic afundar, o escritor de fantasia Morgan Robertson escreveu uma novela chamada Futility, que contava a história de um navio que naufragou, e que tinha o nome de The Titan. Mas essa não é a única coincidência estranha desse caso. Tanto o navio fictício como o real foram descritos como insubstituíveis, possuíam características técnicas parecidas, não possuíam bote salva-vidas o suficiente e colidiram com um iceberg no Atlântico Norte. Após o naufrágio do Titanic, o livro foi republicado com o título The Sinking of the Titan. Premonição ou apenas a vida imitando a arte? Vizinhos. O famoso compositor George Handel era um vizinho do famoso guitarrista Jimi Hendrix, mas separados por 2 séculos. Handel morava em Londres na Brook Street, número 25, enquanto Hendrix morava na Brook Street, número 23. Ambos eram músicos incríveis que tiveram uma grande influência no desenvolvimento da música em suas respectivas eras. A tragédia na represa de Hoover. Uma das primeiras pessoas que perdeu a vida durante a construção da barragem Hoover foi George Tierney, morto em 20 de dezembro de 1922, quando realizou trabalhos preparatórios. A última pessoa a morrer durante a construção foi Patrick Tierney, o filho de George. Ele também morreu em 20 de dezembro. Os carros que se colidiram. Em 1895, no estado de Ohio, 2 carros colidiram. Tá bom, mas e daí? O incrível desse fato é que durante esse período, a produção de automóveis estava apenas começando e havia apenas 2 automóveis em todo o território de Ohio. Infelizmente, naquela época, os acidentes automobilísticos ainda não foram documentados e, portanto, os registros oficiais deste caso não sobreviveram. Coincidências nas biografias de Lincoln e Kennedy. Uma variedade de coincidências estranhas existe nas biografias de 2 presidentes americanos, Abraham Lincoln e John Kennedy. Ambos foram mortos por uma ferida de bala na parte de trás da cabeça, numa sexta-feira, antes de uma celebração. Lincoln foi morto antes da Páscoa, Kennedy na véspera do Dia de Ação de Graças. Ambos estavam acompanhados pela esposa e outro casal. Mas as coincidências não param por aí, ambos tinham 4 filhos. Ambos tinham um amigo chamado Billy Graham. Kennedy tinha uma secretária chamada Lincoln e o presidente Lincoln tinha uma secretária chamada John. Seus sucessores em ambos os casos eram vice-presidentes chamados Johnson, que eram ambos sulistas e democratas. O primeiro e o último soldado. Os túmulos do primeiro e último soldados britânicos mortos na Primeira Guerra Mundial estão localizados a 6 metros um do outro, e as lápides ficam de frente uma da outra. Essa disposição das lápides não foi de maneira alguma planejada. A Máquina do Tempo de Edgar Allan Poe. O livro A Narrativa de Arthur Gordon Pym, escrito por Edgar Allan Poe, conta a história de 4 marinheiros que sobreviveram ao naufrágio do navio e foram obrigados a comer um marinheiro chamado Richard Parker. Poe afirmava que esta história foi baseada em eventos da vida real, mas este não era realmente o caso. 46 anos depois que o livro foi escrito, um barco real afundou, e os membros da tripulação que foram salvos relataram como eles comeram um marinheiro chamado Richard Parker. Isso levou a rumores de que o famoso escritor americano possuía uma máquina do tempo. Irmãos sem sorte. Em julho de 1975, Erskine Lawrence Abbin, um habitante de 17 anos das Ilhas Bermudas, andava ao longo da estrada em seu ciclomotor quando foi atropelado por um táxi. Quase um ano antes, também em julho, o irmão de Erskine, que tinha 17 anos, foi morto. Ele estava montando o mesmo ciclomotor e ele também foi morto por um táxi. Atrás do volante era o mesmo motorista, e ele estava carregando o mesmo passageiro. Anthony Hopkins e o livro raro. Certa vez, o ator Anthony Hopkins precisava urgentemente de um livro específico para que pudesse estudar para um papel em um filme no qual iria atuar, A Garota de Petroca, escrito por George Pfeiffer. O ator não conseguiu encontrar o livro em nenhuma loja, mas encontrou por sorte uma cópia esquecida no metrô. Quando Hopkins mais tarde conheceu Pfeiffer, o último lhe disse que ele também não possuía uma cópia do livro, pois tinha emprestado seu último exemplar para um amigo, que o havia perdido no metrô. Um nome especial para o Império Romano.
A cidade de Roma foi fundada segundo a lenda de Rômulo, ou Romulus, e Remo, ou Remus. Consequentemente, Romulus tornou-se o primeiro rei de Roma. O último governante do Império Romano do Ocidente era Romulus Augustulus. Então pode-se dizer que um dos impérios mais poderosos do mundo antigo começou e terminou com o nome Romulus. A previsão da vitória de Donald Trump pelos Simpsons. Os criadores dos Simpsons fizeram um episódio no ano de 2000, que fez uma piada sobre Donald Trump se tornar presidente dos Estados Unidos. Poderiam eles ter adivinhado que isso algum dia se tornaria verdade? Ainda mais surpreendente é o fato de que o desenho apresentou a campanha eleitoral de Trump de forma quase idêntica às cenas da vida real quando ele lançou sua candidatura presidencial. Ufa! Muita coincidência para ser só coincidência. Mas e você, Stamp? Não vai contar nada, não? Logo você que é cheio das histórias que eu sei. Você disse que não era para eu contar nada. Eu disse que não era para contar nada das coisas que você já vive contando. Não tem nada que você ainda não tenha falado nos teus vídeos, não? Até tem. Então conta, homem de Deus. Tá certo. Lá vai. Era o ano de 2018 e eu havia preparado 2 livros concomitantemente. Não era melhor usar o termo ao mesmo tempo, não? Na verdade, não. Tá bom, então continua, homem, concomitantemente. Ocorre que num dos capítulos de um dos livros eu precisava de uma imagem que não tinha ainda, então lembrei que havia baixado um aplicativo no celular que elaborava imagens a partir de números e letras. Daí você pegou o escudo do Botafofo e mandou ele gerar a tal imagem. Só que ficou confuso demais. Letras misturadas com números, ficou confuso. Então eu pedi que ele só usasse números. E o resultado foi esse. Em torno do escudo do Botafofo apareceram o 12 e o 21. Não apenas isso, no final do escudo apareceu justamente o 12 e o 21. Muita coincidência para ser só coincidência. Mas calma que vai piorar. Nossa Senhora! Daí que eu resolvi fazer o lançamento dos 2 livros no restaurante La Muriquita, do meu amigo Oriel. Onde a torcida desorganizada do Botafofo se reunia. Exatamente. Daí escolhi uma data bem propícia. 12 de agosto, Dia dos Pais. Dia 12, Newton Santos, que tem 12 letras, bem a tua cara. Exatamente. Combinei com a galera para o lançamento, a Sol veio de Itaberito, a Luana também ia comigo e meu amigo Paulo Roma estaria lá com seu pai, o saudoso PC Rabelo, que havia escrito comigo um dos títulos a ser lançado. Chamei o Uber e quando nós entramos eu resolvi dar uma olhada para conferir o horário, para ter noção se íamos chegar muito cedo ou se íamos atrasar muito. Porque de São Gonça para o Engenho de Dentro é uma jornada. Exatamente. Foi então que reparei que a previsão de chegada era 12 e 21. Aquilo foi inacreditável. Não tinha como eu ter planejado. Stamp, foi muito doido mesmo. Printei a tela na hora porque sabia que ninguém ia acreditar. E chegando lá disseram que você tinha editado com Photoshop. Mas eu tinha a Sol e a Luana como testemunhas. Aquilo realmente tinha acontecido. E não foi só isso. O horário do embarque era exatamente 11 horas e 46 minutos. Que somado dá 12. E mais. O título dos 2 livros trazia na capa os números 12 e 21. Os 12 barqueiros e cronologia 21. É possível isso? Stamp, qual a conclusão que você tira disso? A mesma do dia que apareceu a 1 no Millifire. Foi a vida me dizendo. Vai, Stamp, continua. Vão dizer que você é doido, vão te chamar de maluco, mas continua porque é isso que você tem que fazer. Eu realmente só posso concluir que toda essa sincronicidade teve propósito. Eu também acho, Stamp. Então como é que a gente diz? O futebol é só uma desculpa, e o Botafofo é mais que um clube. É uma predestinação celestial. Como você me explicaria isso? Abraham Lincoln foi eleito ao Congresso em 1846. John Kennedy em 1946. Lincoln foi eleito presidente em 1860. Kennedy em 1960. Ambos os presidentes tomaram um tiro numa sexta-feira. Ambos levaram um tiro na cabeça. Mas calma que só piora. O secretário de Lincoln se chamava Kennedy. O secretário de Kennedy se chamava Lincoln. Ambos foram assassinados por sulistas. Ambos foram sucedidos por sulistas chamados Johnson. Entre o Johnson, que sucedeu Lincoln, nasceu em 1808. Lyndon Johnson, que sucedeu Kennedy, nasceu em 1908.
John Booth, que assassinou Lincoln, nasceu em 1839. Lee Oswald, que assassinou Kennedy, nasceu em 1939. Acha que vai começar a melhorar? Lê do engano, se liga. Lincoln tomou um tiro num teatro chamado Ford. Kennedy em um carro feito pela Ford. Lincoln tomou um tiro no teatro e seu assassino correu e se escondeu num armazém. Kennedy tomou o tiro de um armazém e o assassino correu e se escondeu em um teatro. Ambos os assassinos foram assassinados antes do julgamento. É coincidência demais, não é?